Eu queria primeiro dizer uma coisa que eu estou tentando convencer a Tati a aparecer em um vídeo, que nem que seja só pra dizer por que ela não aparece. Porque a Tati não aparece. Eu sei que incomoda vocês. Né? Vive tendo uns comentários, né? Se é um diálogo, por que a outra não aparece e tal? Eu não, veja, não é que a Ana impôs isso. Isso é uma imposição minha, na verdade. Do tipo, eu faço esse canal desde que eu não apareça. Vai virar um meta-vídeo. Na verdade, a gente até começou... Você nem ia falar, né? Não. Mas daí a gente começou a achar que era mais legal a gente conversar. Todas as intervenções que eu fazia nos primeiros vídeos... Era um pause que a gente dava e a Ana incluía a minha observação na fala dela. Mas é bom, porque daí a gente pode brigar, discutir, discordar, né? Enfim. Há algum tempo a gente tem recebido solicitações e a gente mesmo tem vontade de comentar sobre filmes, né? E chegou a oportunidade da gente comentar sobre filmes. A gente escolheu comentar de um filme, não porque ele é um puta filme. Na verdade, ele é um filme meio ruim, que eu fiquei com vários dias com ele na cabeça, por causa da discussão. Conversando com as pessoas, tal, tanto fora quanto dentro da rede. O filme chama Eu Não Sou um Homem Fácil. Está naquela plataforma de streaming, aquela mais famosa, que alguns boicotaram. O filme ele também tem um curta que trata do mesmo assunto, mas é bastante diferente, que chama A Maioria Oprimida. E tanto o curta quanto o filme são dirigidos pela mesma mulher, que é uma francesa, chama Eleonore Pouriat. Será que é assim que fala? Bom, do que se trata o filme? Vai ter spoilers, tá, pessoal? Vai ter bastante spoilers. Porque a gente vai discutir o filme, né? Mesmo porque não é... Não é um filme de é uma comédia plots, romântica né? clássica. Com todas as ruindades de roteiro e os furos de roteiro de uma comédia romântica. Menos as da Meg Ryan. Menos? Que são boas. Não são, tá? São todas a mesma babaquice. Qual que é a história do filme? Era uma vez um homem machista, bem machista, escrotão, assediador, assim, que um dia ele bate a cabeça no poste, é literalmente isso, ele bate a cabeça no poste, ele acorda num mundo invertido. Como que é feita essa inversão? Basicamente é só uma inversão de papéis mesmo, é exatamente o mesmo mundo, só que mulheres estão no lugar de homens. E aí ele vai trabalhar para uma mulher que é uma fodona da escrita, né, escritora de best-seller e tal, que tá numa crise de criatividade, não escreve há 3 anos e começa a dizer para ela que no mundo dele era o inverso, não sei o que, ela acha isso ótimo como tema do próximo livro dela, começa a gravar as coisas que ele fala para escrever. Obviamente, o que acontece? Ele se apaixona. Ele se apaixona. Até que num dado momento ele descobre que ela já é casada, que não tinha dito para ele. Isso é pra mim, eu vou começar a comentar já, que pra mim é o maior furo do roteiro do filme, assim, um furo básico, é um furo tipo de verossimilhança, assim, básico. Porque ele entra na casa dela, quando ele tem essa notícia aí de que ela já é casada, dada de uma forma muito escrota por uma mulher fodona lá, que é a editora dela, ele vai e começa a vasculhar o escritório dela, tal, e acha a certidão de casamento, que deve ter uns 15 anos, porque ela já tem uma filha de 15 anos, numa gaveta da escrivaninha. Quem guarda a certidão de casamento na gaveta da escrivaninha? Se não bastasse isso, tá todo o livro impresso, jogado por ali, e ele não vê o livro. Ele vê só a certidão de casamento, obsessivo. Aí ele vai lá, toma um porre, tem esse quiprocode que ele fala porque você mentiu pra mim, ela conta do livro, ele não sabia, ele tava falando do casamento. Até que isso se resolve com um batendo a cabeça no outro. Spoiler, tá? Já avisei. E aí eles desmaiam. Isso é uma coisa até que eu achei interessante, porque eles falam, ele vai voltar pro mundo dele e vai ser um novo homem. Mas daí quando ela acorda, ela está nesse mundo invertido. E ele está no meio de uma passeata feminista, chamando ela, assim, então. Porque ele, quando acontece coisas com ele, ele se aproxima de uma organização masculinista, né, no mundo invertido. Você contou o enredo básico, né? Mas assim, o que chama atenção no filme... São os detalhes. São os detalhes dessa inversão, assim. Então, por exemplo, tem uma cena dele indo transar com uma mulher, quando ela abre a camisa dele, ele tá com o peito peludo, ela morre de nojo. E aí ele entende que ele tem que se depilar. Isso é muito engraçado. Porque ele se depila e deixa só um tracinho de pelo aqui no meio, tipo aquelas depilação
Brazilian Wax, né? Só deprimente. Muito deprimente, assim. Outras situações, assim, dos assédios que ele sofre na rua, todas as inversões de discurso que a gente vê invertido só realmente o que o homem faz, a mulher faria. Eu cheguei à conclusão, depois de um tempo, conversando com as pessoas, de que é um filme que serve mais aos homens, assim. É didático. Ele é bem didático, aliás, por isso. parte da chatice dele, eu acho, o excesso de didatismo. É tipo a gente falar, já entendemos, né? É bem aquela história de coloque-se no lugar do outro. Então, para um homem que não tem a menor noção do que a gente está falando quando a gente fala de machismo estrutural, eu acho que é um filme que coloca os homens nessa posição de reconhecer o quanto certos comportamentos, certos padrões e tal, eles de fato são opressores. O curta, que é bem diferente, a única coisa que é igual no curta é a inversão, porque é a história de um cara que sofre um assédio na rua tal, e toda a situação de assédio com os papéis invertidos. O curta já é didático, sem ser esse chato. Isso acontece em filmes que são curtas e depois viram longos, né? Ele tem que encher uma linguiça lá e aí... Pra passar a mesma ideia. Mas eu não acho que isso não é proposital. Eu acho que é proposital o fato de fazer uma comédia romântica de sessão da tarde com todos os clichês. Tipo, nível bater a cabeça, inverter e estar em outro mundo, sabe? Tipo, desde... Pegue Su, Seu Passado à Espera, até... Se Eu Fosse Você. Se Eu Fosse Você. Mas eu acho que quando você tem um pouquinho mais de olhar sobre a coisa, tem muitas coisas que incomodam no filme. Assim. Eu sei o que te incomoda. O filme pode deixar para os desavisados uma mensagem de que a reivindicação do movimento feminista é chegar num mundo como esse. Quando tem essa inversão final no filme, e ela vai... pro nosso mundo aqui, como é. E encontra ele numa passeata feminista, fica meio deixando entender que é isso, né? Quando a pauta do feminismo não é essa. Não é superioridade. Não é superioridade, é equidade, ou, na verdade, fim do patriarcado mesmo, né? Fim dessas estruturas, ou algumas linhas que me agradam bastante, a abolição desse conceito de gênero, que é um conceito opressivo, né? Serve para opressão, assim, serve exatamente para criar esse machismo, que são coisas de mulher ou que são coisas de homem. O personagem principal, o protagonista, não tem uma curva dramática, né? Ele não chega a se ligar do que está acontecendo, ele só fica incomodado o tempo todo e se impondo o tempo todo como direito de ser escroto e conquista a chefa lá porque é escroto, né? Sendo que não é essa a questão. E aí, eu acho que esse filme ele perde a oportunidade, que é o que eu gostaria de fazer aqui. Seria outro filme, de fato, né? De entender o que seria uma sociedade onde a mulher fosse superior e opressora. Que tipo de opressões seriam criadas caso houvesse de fato uma sociedade em que as mulheres são opressoras? Isso é um exercício de fantasia, isso não é o que nós queremos. Não. Isso não é a pauta da luta feminista, não é nada disso, mas vamos fazer um exercício. É um viajol nosso, assim. Porque, por exemplo, eu acho que a monogamia não seria uma questão. Eu acho a monogamia típico produto do patriarcado mesmo. Controle sobre o corpo, porque tem a reprodução, muito típico do patriarcado. Eu acho que seria mais uma pira, não teria a família do jeito que é, um homem e uma mulher, as mulheres transariam livremente, os filhos seriam delas, e aí teriam os caras oprimidos, pensando, ai, aquele moleque é a minha cara, por que eu não posso ser? Tipo, tribo das Amazonas. Assim. Exatamente, né? Isso eu posso afirmar com quase certeza. Aí tem outras coisas que eu sempre penso, do tipo, se o mundo fosse regido pelas mulheres. Eu não sei o quanto disso realmente a gente pode falar de algum tipo de essência ou é construção cultural. Aí me embanana, assim, sabe? Porque eu sempre tive a teoria, por exemplo, de que se o mundo fosse regido pelas mulheres, concreto não existiria. Concreto? Concreto. Não tô falando de pensamentos concretos, tô falando de concreto, aquele negócio cinza que o Neymar adora, sabe? Um negócio cinza, fedido, pesado, que dura pro resto da vida e você quebra com uma britadeira. Eu não sei se essa inversão que o filme faz, que chega até a citar, assim, as mulheres têm força física, e isso vocês não podem negar, tem mais força que os homens. Eu não sei se a imposição da mulher seria pela força física, sabe? Mas eu também não sei o quanto isso é construção cultural. Porque pra mim é tão próprio do homem se impor pela força física, sabe? Da sociedade quanto a gente tá, mas eu não sei, assim. O que você acha, Tati?
Eu não sei também, eu não sei se o fato das mulheres não se imporem pela força física não é resultado da gente ter sido ensinada desde pequeno que as coisas não se resolvem no braço. É, disso que eu tô falando. E da própria socialização, de ter que ser delicada, de ser que... Né, porque tem aquele artigo que eu li que acharam ossadas de mulheres né? Pré-históricas que eram super fortes, assim, não tem essa de mulher ficava na caverna cuidando do filho e passando a roupa de pele enquanto o cara ia caçar, né? Eu acho que tem outros jeitos perversos de dominar que não seja força física, sabe? Concordo que a socialização, que é o que o gênero impõe, é um mecanismo que nem precisa da força física, né? Porque você tá subjugado antes de chegar aí, né? Assim, as mulheres não são incentivadas desde criança a fazer esportes ou existem esportes femininos, né? Outra coisa que eu sempre penso é a tecnologia do jeito que ela é, sabe? Se desenvolveria desse jeito, ou se seria uma coisa... De novo, é a mesma abstração, né? Não sei se essa coisa da mulher tem um sexto sentido, se a gente, em vez de desenvolver internet, não desenvolveria telepatia, sei lá, sabe? Isso seria uma tecnologia diferente. Eu falo isso pensando em saberes que são próprios das mulheres ao longo da história, como a questão das ervas. De novo, eu não sei o quanto isso é construção, e não sei ponderar. Talvez quem souber pode me instruir. Mas sabe, esses saberes das mulheres que são saberes orais, né? A minha mãe sempre fala uma coisa divertida, é que as mulheres continuam com esse saber, porque quando você tá com gripe, você quer tomar um chazinho, você pergunta pra vovó ou pro vovô? É pra vovó, né? Vovó que sabe quais são as ervas que você toma pra gastrite, pra não sei o quê. Isso já era uma discussão tão complexa, né? Então, mas é por isso que eu acho legal. Justamente porque, assim, coisas complexas são divertidas. Por que esses saberes femininos, eles são os saberes extraoficiais? Entende? É porque eles são da natureza feminina. A gente pode falar de uma natureza feminina? Então. Dá pra falar disso? Essa é a pergunta. Existe, né? Ou isso aí foi construído como algo do campo feminino porque o campo masculino se construiu como outra coisa? Eu tendo a achar que é construção social. E tendo a achar que as pessoas são as pessoas e se não tivesse gênero, cada um faria... O que bem entende. O que bem entende. Tem alguns saberes que são próprios do feminino. Tem uma questão biológica que é, tipo, parto. Bicho, são as mulheres que têm útero e que vão parir, que vão reproduzir. Eu acho que tem uma coisa cultural que é a imposição da maternidade, ou que... Né, que é a forçação, uma mulher só se sente completa quando... isso é besteira isso cultural. É uma idiotice. Mas, de fato, quem é capaz de gerar vida são as fêmeas. É de gestar, né? De gestar. Então, por isso que eu falo que isso, com certeza, eu acho que a inversão seria simples de ver. Assim. Não teria o controle sobre a reprodução. Ou o controle seria exatamente o contrário, entendeu? As mulheres são donas dos filhos e o homem não tem nenhuma participação nisso. Mas todo o resto... Não dá pra saber, né? Não dá pra saber. Acho que talvez até por isso o filme vai pra um jeito mais fácil. Talvez fosse difícil de resolver isso. Mas eu achei interessante exatamente porque o filme, apesar de ser ruim, me levou a reflexões boas, assim, sabe? Me levou a... E a gente pode deixar essa pergunta, né? Pergunta seria, se as mulheres fossem as dominantes, se a gente tivesse um sistema em que as mulheres fossem superiores, que tipo de opressão se criaria? Eu acho que essa é a pergunta que a gente tem que deixar. Porque aí isso deixa claro também que, na verdade, ninguém tá afim de ter opressão nenhuma, né? Exatamente. Então, o ideal é que não se tenha opressão. Mas essa inversão, qual seria? Sabe, o filme me levou a perguntar, eu falei, nossa, mas será que a mulher gostaria de futebol? Será que existia futebol? Porque na minha cabeça é tão masculino o mundo do futebol, mas... Isso é uma construção essência, cultural. É essencial. Tem mulheres que gostam de futebol. Eu tomo do ponto de partida que não tem nada que é essencial, né? E depois que eu li O Fofinho, do Cassirer, que na verdade ele desessencializa, né? Dessubstancializa o ser humano e fala que na verdade é tudo construção simbólica, eu fico pensando o que seria essa sociedade se o grande símbolo máximo não fosse o falo e fosse a vulva, entendeu? Onde daria isso? São aqueles viajóis que a gente faz, de vídeo que ninguém se interessa, só a gente. A gente e 8 pessoas. Né? A gente mais dá aquela esfriada, ninguém se inscreve no canal. A gente tem outros, viu, gente? Mas de qualquer forma, eu acho que o filme
é válido, é interessante, principalmente se você quer mostrar para aquele seu amigo que não entendeu nada, que acha que machismo é só bater na mulher e não deixar a mulher sair, não é isso. Né? Entender como em cada instância social, vai desde a imposição, de imposições estéticas até de trabalho e tal, é um filme super didático, né, nesse sentido. Ele é muito didático. Essa coisa mesmo de se colocar no lugar do outro, que é um exercício super importante da gente fazer socialmente, né, que é essa coisa de empatia. Você perceber quanto algumas coisas que você não percebe que acontece. Que você acha que o mundo é assim, aí quando você inverte, isso dá um choque de realidade. Você acaba reconhecendo. Os meninos, pelo menos os adolescentes com quem eu convivo, eles entendem bem. Tipo, nossa, eu nunca tinha percebido que era assim. É isso. É isso.